meu jovem, alô minha jovem, essa é a TV Escola Jaboatão para mais uma aula de Geografia e eu aqui, o seu professor, o professor Rocha. Eu tenho certeza que essa aula sobre Geografia do Brasil vai te ajudar muito a entender um processo super importante que é o processo de formação territorial do nosso país. Então, nós entendemos que o Brasil tem um território gigantesco, né? Como diz até o hino nacional, somos gigante pela própria natureza, mas esse território gigante, ele é fruto de um longo processo histórico. Nós fomos colonizados por Portugal, tá? Mas na divisão que foi feita entre Portugal e Espanha, pelo chamado Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era desse tamanho que é hoje. Inclusive, você pode ver aí nesse mapa, inclusive um mapa muito bonito, que o Brasil era relativamente muito menor, de fato, do que é hoje. E aí a chegada dos portugueses, obviamente buscando explorar novos territórios, essa imagem, digamos aí, representa esse momento da chegada dos portugueses, que muita gente usa a expressão o descobrimento do Brasil. Enfim, eu considero meio que um mito essa ideia do descobrimento do Brasil, porque descobrir é algo que é desconhecido. E o Brasil, obviamente, era habitado por muitos povos, tá? Os povos indígenas que viviam aqui. Então, essa ideia do descobrimento é muito mais o início do processo de colonização, quando Portugal chega ali no nosso querido litoral e se depara com uma paisagem que ele certamente nunca tinha visto na vida, né? Já que a gente está falando aí de uma região de Mata Atlântica, uma região tropical. E a Europa tem um clima, tem uma paisagem bem diferente, de fato, do que encontramos aqui no território brasileiro. Durante muitos anos, essa relação entre Portugal e Brasil era apenas uma relação de exploração. Então, alguns portugueses chegavam aqui, exploravam o pau-brasil, que foi a primeira grande riqueza. Óbvio que eles não vieram procurando o pau-brasil, né? A árvore. Eles queriam ouro, pedras preciosas, mas por uma questão geológica eles não encontraram esse ouro ali no litoral. Para não voltar com as mãos abanando, né, eles resolveram explorar esse pau-brasil. E aí com o tempo o pau-brasil ele foi entrando em extinção, ficando cada vez mais difícil. E para explorar o nosso território, uma das primeiras medidas foi dividir o território brasileiro em pedaços de terra, em faixas de terra, que começavam ali pelo litoral. São as chamadas capitanias hereditárias. Imagina só um terreno que era doado para uma pessoa, o chamado donatário, que obviamente era uma pessoa de confiança do rei e tinha, entre algumas obrigações, tornar essa terra que ele recebia uma terra produtiva, enfim, que gerasse retorno para Portugal. Você está vendo ali, em laranja, a Capitania de Pernambuco. A gente já tinha esse nome e, por sinal, gente, a Capitania de Pernambuco foi uma das mais importantes aí do Brasil colônia. Então, gerou muito dinheiro para Portugal, tá? Inicialmente, o processo de exploração, ele ficou ali limitado à questão da retirada do pau-brasil, porque foi a primeira riqueza vista pelos colonizadores, já que essa região aí do litoral, ela é coberta pela Mata Atlântica. Você já notou aí? A região do litoral é coberta pela Mata Atlântica, que, por sinal, foi bastante fragmentada. E o pau-brasil é uma espécie nativa da Mata Atlântica, tá? Ela era levada para a Europa, não só para o uso da madeira, mas há quem diga também que o pau-brasil ele tem uma coloração, assim, um látex meio avermelhado, que era usado para tingir tecido e outras coisas, tá? Com uma espécie de tinta, de pigmentação. Com o passar do tempo, o interesse de Portugal aumenta sobre a exploração do território brasileiro, mas você percebe que pelo Tratado de Tordesilhas, que é essa linha que você está vendo aí, a exploração continuava muito restrita ao litoral. Depois do pau-brasil, tivemos a cana-de-açúcar, a pecuária. E o Brasil, nesse sentido, ele não se interiorizava, ele ficava muito no litoral, porque era onde a região que Portugal acabava explorando ali, até porque entrar dentro do Brasil era uma tarefa não muito simples, já que era uma terra desconhecida, enfim.
Depois do pau-brasil, surgiu aí a plantação da cana-de-açúcar, num sistema chamado de plantation. Isso porque é um sistema que utilizava a mão de obra escrava, como trabalho ali nas lavouras de cana, utilizava a plantação em grandes extensões de terra, o que nós chamamos de latifúndios, tá? A cana-de-açúcar era plantada sozinha, não tinha outro produto para competir, então era só cana, é o que a gente chama de monocultura, tá? E toda essa produção ela ia para onde? Ela ia para a Europa, né? Então não era uma produção visando a economia brasileira, e sim visando a economia europeia. Então a cana-de-açúcar, ela atraiu muita gente ali para o litoral, e uma outra atividade que despontou dentro daquele contexto foi a pecuária. Porque muitas vezes, assim, os engenhos abrigavam os senhores de engenho e outras pessoas, escravos também, e a necessidade de leite, de carne, de transporte, tudo isso fez com que a pecuária, ela fosse, que é a criação animal, né, ela fosse praticada ali próximo aos engenhos. Posteriormente, a pecuária ela também ajuda na interiorização do Brasil, através ali do Rio São Francisco, tá? Que por sinal, carinhosamente é chamado de Rio dos Currais, tá? Em referência aos animais que eram criados ali na margem do Rio São Francisco. Então a pecuária também ajudou nesse processo de interiorização, ou seja, sair do litoral e ir para o interior. Uma outra atividade super importante desenvolvida aí ao longo do território, assim, da formação do território brasileiro, você está vendo ali aquela manchinha preta, isso aqui nós temos as chamadas drogas do sertão. Como assim, Rocha? Drogas do sertão? Sertão você conhece que é uma região ali no interior do Nordeste, mas antigamente a expressão sertão, ela se referia a lugar distante do litoral. E ali, pela foz do rio Amazonas, principalmente jesuítas, pessoas ligadas à igreja, eles acabaram entrando pelo rio e descobriram a Amazônia. Era a primeira vez que Portugal ultrapassava o limite de Tordesilhas. E as drogas do sertão são especiarias, são plantas, raízes, que são encontradas na própria floresta amazônica. E é uma riqueza, gente, gigantesca. Além das drogas do sertão, nós temos aí um outro ciclo importante do Brasil, que é o ciclo da mineração. Inclusive tem um estado brasileiro, né, chamado Minas Gerais. Então ali por volta do século XVII, século XVIII, a descoberta de ouro e pedras preciosas no interior do Brasil, já que Minas Gerais ele não está no litoral, Minas Gerais inclusive nem é banhado pelo Oceano Atlântico, é uma região que fica no interior. A descoberta de pedras preciosas, não só em Minas, mas ali no atual estado de Goiás também, gerou um grande ciclo, um grande deslocamento de pessoas em busca dessas pedras preciosas. Interessante, gente, uma informação bacana para você anotar aí, que nessa época a capital do Brasil era a cidade de Salvador, na Bahia, uma das regiões mais importantes economicamente falando aí do Brasil colônia. Mas agora Minas Gerais era o top, né? Era o point, todo mundo queria ir para Minas Gerais. Só que para chegar em Minas e para sair de Minas, você tinha que passar por um porto. E como Minas não é banhado pelo litoral, o porto utilizado era o porto do Rio de Janeiro. Então passou a ser também a capital, uma cidade importante dentro daquele contexto ali da transformação do espaço geográfico. Nesse processo de interiorização, eu poderia citar aí 2 grupos de pessoas que foram importantes para fazer o Brasil literalmente aumentar, né? Porque se não houvesse esse processo de interiorização, o Brasil seria bem menor do que é. Os jesuítas, citei ele ainda há pouco quando eu falei das drogas do sertão, que eram representantes da Igreja Católica. Portugal, um país católico, quando vinha aqui para o Brasil, ele enviou também, obviamente, representantes da Igreja Católica, inclusive para construir igrejas, para catequizar indígenas, para celebração aí de missas. E aí os jesuítas eles precisavam entrar no território brasileiro em busca, principalmente dos indígenas. E assim eles passaram do Tratado de Tordesilhas, né, da linha de Tordesilhas. Já os bandeirantes, eles não tinham uma missão tão nobre assim, porque eles eram contratados, recebiam dinheiro
para entrar no Brasil, para entrar dentro do interior brasileiro, né? Ou para capturar escravos que fugiam das fazendas, ou simplesmente eram os bandeirantes mineradores em busca de pedras preciosas. Ambos os dois, tá? Eles conseguiram interiorizar o Brasil e aí o Brasil aumentou de tamanho, foi aumentando de tamanho nas terras que antigamente pertenciam, deveriam pertencer à Espanha. Ok, gente? Beleza? A transformação que a mineração causou ali foi enorme. Muitas cidades cresceram, cidades importantes de Minas Gerais hoje, tá? Mariana, Ouro Preto, cresceram no auge da mineração, no auge do ouro. E aí você observa que no século XIX o Brasil já tinha uma economia literalmente mais diversificada, além do café, cacau, fumo, algodão, ouro e diamante, drogas do sertão, a própria cana-de-açúcar. Só que no século XIX, principalmente no finalzinho e início do século XX, a atividade que passou a ser mais importante é aquela que está no cantinho ali da tela, que é o café. O café se deu super bem, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, na região também do atual estado de São Paulo, tá? E aí um fato interessante, gente, nesse contexto do café, quem trabalhou inicialmente foram os escravos, tá? Você está vendo até essa imagem aí. Só que ocorreu no auge do café a liberação do trabalho escravo. Então muitos imigrantes acabaram vindo para o Brasil. Principalmente eu vou destacar aí os italianos e os japoneses que vieram para trabalhar aí nas fazendas de café. E eles foram assim fundamentais também nesse processo de formação do território brasileiro. Quando falamos de café, anote aí, o estado mais importante dentro desse ciclo é o estado de São Paulo. A partir daí, São Paulo passou a ser a cidade mais importante do Brasil, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá? Eu vou deixar um desafio aqui. Você sabe que Jaboatão vivenciou esse ciclo, tá? Importante, uma cidade histórica. E aí eu gostaria que você desse uma pesquisada, pode ser num livro, pode ser com uma pessoa mais antiga. Eu quero que você pesquise ali próximo à sua residência um ponto histórico importante, ou de repente próximo da sua escola, no bairro que você mora. E aí, sobre esse ponto, você vai escrever ali no caderno o que é que ele tem ali, o que foi vivenciado dentro daquele ponto histórico. E isso aí, para todo Jaboatão, vai ser super importante, porque a gente está falando de uma cidade que vivenciou aí uma grande parte desse auge da história aí pernambucana e brasileira. Certo? Você gostou dessa aula? Eu sou o professor Rocha e eu estou aqui para te ajudar a entender geografia de uma maneira mais simples, mais prazerosa. Essa é a TV Escola Jaboatão. Até uma próxima aula, se Deus permitir. Um grande abraço, é Rocha. Valeu!